MWM Sprint é um motor da série MWM, uma marca muito conhecida aqui no Brasil. Ele surgiu nos anos 90, né, no final dos anos 90, do meio para o final dos anos 90. Eram motores destinados a veículos, né, e barcos. Eram motores de alta rotação, como eles chamavam na época, High Speed Diesel ou HSD. Eles conseguiam essa maior rotação por serem leves. Leves que eu digo as partes móveis eram leves. Os pistões, as bielas, o virabrequim, era tudo aliviado se você comparar com o motor diesel da época. Então eram motores mais leves, mais giradores, né? Mais propícios ao uso em veículos, né? Até então, as picapes aqui no Brasil usavam motores que eram mesmo usados em tratores, em caminhões. Motores muito pesados, né? Com as suas partes internas muito pesadas, né? Que geravam muito torque em baixa rotação, porém baixas potências também. Eram motores muito duráveis, né? Só que vibravam muito, faziam muito barulho, eram muito pesados. Então, chegou nos anos 90 e isso mudou, né? De lá para cá continua assim, né? Os motores diesel destinados para veículos, principalmente picapes, são mais leves, né? São aliviados e de alta rotação. Então isso mudou nos anos 90 e aqui no Brasil o motor que veio trazer essa mudança foi o Sprint, foi o MWM Sprint, e o seu concorrente da mesma época era um Maxion HSD. O Maxion nada mais era que um motor Land Rover fabricado pela Maxion sob licença, mas era o concorrente do Sprint da época, era o Maxion HSD. Mas vamos voltar aqui para o MWM. Esse aqui é um motor de F250, então como eu falei, ele é um motor mais leve, gira mais propício para uso em caminhonetes. Então ele apareceu no Brasil primeiramente em 97 na Silverado. Era um motor 6 cilindros da Silverado, foi o primeiro a equipar um veículo no Brasil. Eles tinham versão aspirada, versão turbo e versão turbo com intercooler. A versão aspirada é muito rara, é muito difícil de ser encontrada. Você só encontra turbo e turbo com intercooler. O motor da Silverado que chegou em 97, ele não tinha intercooler. Ele era direto. A entrada da tampa... Deixa eu pegar uma foto aqui que mostra. A da Silverado é esse aqui. Então, sai lá da turbina e entra direto na tampa de admissão. Ele usa sistema cross-flow, né, fluxo cruzado. O escapamento é de um lado, a admissão é do outro. No final dos anos 90, a engenharia já tinha essa noção que esse sistema é mais eficiente, que esse sistema seria o futuro. Então eles usaram esse sistema desde os primeiros, né? Então tá aqui. Esse aqui é de uma F250, detalhe para a turbina. Ela sai e a mangueira desce aqui que vai lá para o intercooler, depois ela volta lá do outro lado. E essa mangueira que vem aqui é a da admissão da turbina. Sai lá do filtro de ar que está lá do outro lado e entra aqui na turbina. Detalhe para o respiro, que ele está descendo direto para a atmosfera. Mas foi o dono dessa caminhonete que modificou, porque olha aqui, tem uma rolha tampando aqui onde ele é engatado aqui na admissão. Em 97 já existiam leis Euro 2 no Brasil, se eu não estou enganado. Então o respiro ele tinha que ser colocado aqui na admissão da turbina, né? Então os vapores de óleo do cárter ou do motor, eles eram separados por uma peça aqui que eu vou mostrar em outra foto. O óleo voltava para o motor e o vapor subia aqui para essa outra peça que era chamada de anti-chamas, que ela era colocada aqui e deixava o vapor passar para dentro da turbina que pressurizava lá no intercooler e voltava para a admissão da caminhonete. E por que o dono dessa F250 fez isso? Pôs uma rolha e colocou ele direto para a atmosfera. Porque esses motores eles tinham uma característica de assoprar muito, assoprar que eu digo, tinha muito blow-by, o respiro estava o tempo todo jogando óleo, né? Assoprando aquele vapor com óleo. Então, muitos donos isolavam ele, né? Tiravam, tampavam e deixavam eles jogando direto para a atmosfera. Era tanto óleo que alguns desses motores jogavam na admissão que a mangueira que ligava no intercooler chegava a escapar.
a abraçadeira não dava conta, né? Na hora que a turbina pressurizava, ficava melado de óleo e escapava, ficava liso, né? E escapava de tanto óleo que esse motor jogava na admissão aqui pelo respiro. Então por isso que a gente vê muitos assim, jogando para a atmosfera, né? Com essa adaptação. Mas vamos lá. Era um turbo que gerava baixa pressão, né? Baixa pressão nos anos 90 era 1 kg, né? Um bar. Era um bar de pressão, era um turbo de eixo T2. Isso era assim uma evolução. Até então as caminhonetes usavam turbo de eixo T3. Então esse turbo de eixo T2 foi uma tremenda evolução na época, né? Ele enchia muito rápido e muito cedo, né? Então ele tinha uma válvula de alívio, está aqui embaixo, uma Westgate, mecânica, né? Na época não tinha nada de controle eletrônico. Então está aqui ela aqui embaixo do turbo que fazia o controle da pressão. Então ela era regulada para controlar a pressão em 1 bar. Então está aqui, já saiu o escapamento aqui para trás e ia embora. Ele usava coletor de escapamento de um lado e admissão do outro, como eu mostrei na foto da Silverado. Cada cilindro tem o seu coletor de escapamento. Então era um coletor bipartido, né? Eram 2 peças que eram unidas aqui próximo ao turbo. Era um turbo bipulsativo, né? Cada bancada de escapamento tinha o seu orifício aqui ligando ao turbo, né? Aqui detalhe para onde vem a mangueira do radiador aqui, ó. Saindo, entrando no caso no motor aqui e indo lá para o trocador de calor. E mais aqui embaixo o filtro de óleo do motor. Mas vamos ver uma outra foto que mostra melhor. Aqui você tem um 4 cilindros, usado muito em S10. A turbina está com essa carcaça metálica em cima, então não dá para ver muito ela, mas a gente consegue ver a Westgate aqui. O motor está novinho na caixa, zero, mas o que dá para ver bem aqui nessa foto é a bomba de água. Uma bomba de água tocada por engrenagem, não é por correia. A MWM já tinha adotado esse sistema. As bombas de água eram tocadas por engrenagem, assim como o X10 e o X12 também eram, então o Sprint também era. E esses tubos que saíam aqui em cima da bomba de água, era o sistema de ar quente, né? Esses tubos, essa mangueira era ligado lá no painel, na parede corta-fogo da caminhonete, que ia para aquele radiador de ar quente lá dentro. Então tá aí. Aqui era o coletor de escapamento, 4 cilindros, então são 4 dutos, né? Um coletor só, no caso do 4 cilindros. Mais embaixo o trocador de calor que eu vou mostrar em outra foto. As mangueiras do radiador, tudo mais. A tampa da válvula. A tampa onde colocava óleo, né, de rosca, você abria e fechava. Aqui tem um detalhe da embreagem. Muitos MWM Sprint usavam 2 discos de embreagem. Era um detalhe da época, uma evolução da época. Então, deixa eu ver uma outra foto. Aqui o outro lado do motor, você tem, não dá para ver muito bem, mas a bomba injetora aqui embaixo do reservatório do fluido da direção hidráulica, você tem a bomba injetora. Os Sprints usavam bomba injetora VE, né, rotativa da Bosch. Nenhum usou bomba em linha, todos, mesmo os 6 cilindros, como os 4 cilindros usavam bomba VE da Bosch. O detalhe é que elas ficavam ligadas aqui atrás do motor e não lá na frente. As engrenagens que tocavam a bomba injetora, bomba de água, bomba da direção hidráulica, o arranque, era tudo aqui atrás, na parte de trás do motor. Era ligado ao volante do motor, tudo ligado aqui na parte de trás. Então o trem de engrenagens do Sprint era na parte traseira dele. Inclusive o comando de válvulas do cabeçote também era tocado por esse trem de engrenagens, por uma engrenagem tripla. Aqui você tem o coletor de admissão. Não dá para ver, mas os tubos da bomba injetora que saem sobe aqui para os bicos. Bicos injetores, um motor mecânico, né? Tá aqui em cima do cabeçote, né? O filtro de combustível aqui, de fácil acesso. A mangueira que vinha do intercooler, que entrava no coletor de admissão. E na S10 todas tinham intercooler, né? Desde as mecânicas até as eletrônicas, todas com intercooler. Então só a Silverado que tinha o Sprint sem intercooler, né? Turbo sem intercooler, somente a Silverado, né? A F250, a S10 tinha o intercooler, né? Vamos ver mais uma foto. Aqui você tem um cofre de uma S10. Essa aqui já tem uma diferença, que é um eletrônico. A gente vê que é um motor eletrônico pelo Common Rail aqui, né? Então você vê a diferença
de um Sprint 407 TCA, que era o turbo intercooler, para um TCE, que é o eletrônico, é somente esse detalhe do Common Rail, né, que os bicos injetores eram de maior vazão, no lugar da bomba injetora aí uma bomba de alta pressão que pressurizava o combustível, no caso o diesel, nesse duto, e os bicos eram gerenciados eletronicamente, a sua abertura e seu fechamento. Ou seja, o tempo de injeção era gerenciado eletronicamente. O ponto do motor tem um detalhe que tem um sensor aqui em cima do comando de válvulas, para saber a fase do comando, né? Então, era um motor que tinha um computador, que ele recebia sinais dos sensores, né? Sensor de fase, tinha também sensor de temperatura do óleo, sensor de temperatura da água. Olha aqui em cima também um sensor de massa de ar, né? Então, era um motor todo gerenciado eletronicamente. Então, por isso que ele era o TCE, e as S10 com esse motor recebiam o nome de Electronic, né? Lá na tampa traseira, 2.8 Electronic. Turbo Electronic, alguma coisa assim. Detalhe para a Westgate mecânica aqui, né, da turbina, que controla a pressão da turbina. A pecinha que eu falei que separa o óleo do vapor do respiro é essa aqui. Não dá para ver muito bem ela aqui, deixa eu ver se dá para ver em outra foto. Aqui é uma outra foto de um cofre de uma S10, só que esse aqui não é eletrônico. É um 407 mecânico com bomba injetora, os dutos da bomba subindo para os bicos, né? Então ele não tem todos aqueles sensores, repara que na tampa você não tem aquele sensor de fase do eletrônico. Na boca aqui do coletor de admissão não tem aquele sensor de massa de ar. Você não tem também nenhum outro sensor, aquele chicote, né, que os motores eletrônicos têm, né, cheio de sensores. Então de cara você já vê que é um mecânico que não tem nada daquilo, né? Só tem a bomba injetora lá e os bicos aqui em cima e os dutos, né? Um motor bem mais simples, uma configuração bem mais simples. Uma outra foto. Aqui você tem aquele motor da Silverado que eu mostrei. Aqui dá pra gente ver em detalhe a bomba da direção hidráulica. Ela também está ligada lá naquele trem de engrenagens lá atrás, na parte traseira do motor. E tá aqui, ó, as mangueiras que vêm para o reservatório e aqui volta, né, que pressuriza, né? A bomba pressuriza, aqui está o reservatório de líquido e a direção, a barra da direção está descendo aqui na caixa. Está por aqui a caixa de direção. Então um sistema bem compacto aqui, né? Tudo do mesmo lado, né? Sem muitas mangueiras. Aqui o detalhe para o filtro de combustível, uma válvula que regula a pressão. Aqui a mangueira de retorno do radiador, né? A água vem do motor aquecida, vem por aqui e vai para o radiador. Você tem um sensor de temperatura, não dá para ver muita coisa. Aqui onde a vareta entra no bloco lá embaixo para ir lá no cárter medir o nível do óleo. Aqui você tem um detalhe também para um motor de 4 cilindros, onde dá para a gente ver melhor a bomba injetora, acionada lá pelas engrenagens traseiras. Uma bomba VE com uma válvula LDA, né, um controle mecânico, né, nada muito especial nesse controle, né, um controle mecânico acionado pela pressão do turbo. Aqui você tem o filtro de combustível. Vamos ver uma outra foto. Aqui é o comando de válvulas. Você tem um 4 cilindros aqui sem a tampa, né, sem a tampa das válvulas. Então você tem lá a engrenagem lá atrás, que é tocada pelo trem de engrenagens traseiro, e ele toca esse comando. Então esse comando de válvulas que gira aqui em cima dos balancins que abrem e fechem as válvulas. Então é um sistema muito mais moderno se a gente comparar com os motores da época, que usavam varetas, né? Então o Sprint ele tinha essa evolução no acionamento das válvulas, né? Ele usava um sistema bem mais moderno e um sistema que tem menos perdas, né? Menos perdas de potência e torque para ser acionado pelo próprio motor. Então um sistema mais moderno. Muitos motores até hoje usam esse sistema, só que aprimorado. Esse sistema foi aprimorado nos motores de hoje em dia, mas ainda continua com a mesma lógica, né? Aqui detalhe para os bicos, né? Os porta-injetores, né? Os tubos entrando, né? Os retornos, né? Vamos ver uma outra foto. Aqui o trem de engrenagens traseiro que eu falei, né? Vou dar um zoom aqui. Então o Sprint ele usa tudo para tocar ele, é pelo trem de engrenagens e fica na parte de trás dele.
Então você tem aqui a engrenagem do virabrequim, ela toca uma engrenagem que toca outra aqui que vai a bomba injetora, ele está sem a bomba injetora, ou desculpa, a bomba injetora vai aqui em cima. Ele está sem a bomba injetora, aqui embaixo vai a bomba da direção hidráulica, então essa engrenagem aqui toca a engrenagem da direção hidráulica, então como está sem aqui não dá para ver. Essa engrenagem toca essa outra engrenagem, essa toca essa, que toca essa, uma vai tocando a outra, né? É assim que é o trem de engrenagens. Essa aqui toca essa aqui toca a bomba injetora. Então, a bomba injetora é tocada por aqui. E essa aqui tem uma outra atrás dela que toca uma outra aqui em cima, que toca a outra lá em cima, que é do comando de válvulas. Então, vocês reparem que tem uma engrenagem mais lá no fundo e uma mais aqui na frente. Uma aqui na frente e não dá para ver a lá do fundo, que é menor. Então, elas são duplas, né? Por que isso, né? Porque essa aqui, como toca a bomba injetora tem o ponto dela correto. Então, essa engrenagem ela tem que respeitar o ponto da bomba. E lá no fundo tem uma outra engrenagem que toca o comando de válvula. E o comando de válvula também tem um ponto correto dele. Então ela tem que ter uma dimensão exata para o ponto do comando de válvulas também. E aqui você tem uma outra engrenagem menor na frente de uma maior lá atrás. Então essa diferença de engrenagem, uma na frente da outra, e com tamanhos diferentes, é porque uma mesma engrenagem, né, vamos supor assim, um mesmo parafuso, né, que fixa as engrenagens, vão tocar a bomba injetora que tem um ponto e a de trás o comando de válvula que tem outro, né? Essa aqui eu não falei, mas aqui toca a bomba de água, aqui vai a engrenagem da bomba de água, tá sem também a bomba de água. Então é interessante esse sistema do sprint, né? Essas engrenagens duplas, né? Uma na frente da outra, né? A da frente toca uma coisa e a de trás toca outra. Então polias com diâmetros diferentes para respeitar os pontos corretos do motor, né? Bomba injetora no seu ponto, bomba da direção hidráulica na sua rotação correta, ponto do comando de válvula também. Então é um sistema bem interessante, né? Cheio de engrenagens, né? Aqui em cima chama engrenagem tripla porque precisam de 3 para tocar o comando de válvula. Aqui tem uma tampa da do meio, tem uma do meio aqui que tem essa tampa que fecha ela aqui, e mais em cima vem a do comando de válvulas. Então tem a que está aqui atrás, que a gente não está vendo, tem essa aqui da tampa e a de cima do comando de válvula. Esse tubinho aqui leva óleo para as engrenagens, né? Entra óleo pressurizado nele e ele joga nas engrenagens para lubrificar, refrigerar, aumentar a vida útil das engrenagens, né? Porque mesmo o motor tocado por engrenagem tem desgaste, né? com o tempo, né? Então tá aí um trem de engrenagens bem interessante, né? Na época era uma evolução tremenda, né? E não era só a MWM que adotava esse trem de engrenagens traseiro, era uma tendência da época. A Scania também era assim, várias outras montadoras adotavam esse sistema. Eles perceberam que atrás, colocar esse trem de engrenagem na parte traseira, onde está o volante do motor, né, onde está a embreagem, era mais vantajoso, dava menos desgaste no virabrequim, enfim, dava menos vibração, tinha vantagens em fazer dessa configuração. Vamos ver uma outra foto que a gente tem um Sprint com uma vista lateral, é um 6 cilindros de Silverado, o detalhe é que entra lá direto, lá no coletor do outro lado, sem intercooler, só que aqui dá para ver muito bem o trocador de calor do óleo. Todo motor turbo tem um trocador de calor do óleo, que é um radiador de óleo aqui, por onde a água do motor passa e resfria o óleo. Então a água do radiador vem lá, vem pela mangueira lá, entra aqui dentro desse tubo e aqui está o radiador do óleo. Então a água vem, fria, né? Entra, resfria o óleo e vem para a bomba de água. Então já passa no resfriador e já vem para a bomba. E a bomba já pressuriza para todo o bloco, cabeçote. E retorna lá do outro lado. Detalhe para pegada de óleo da turbina aqui, né? O óleo pressurizado sai do filtro e já vem para a turbina. E aqui é o retorno do óleo para o cárter, né? Sai da turbina, o óleo quente já desce lá para o cárter. Então já sai do filtro de óleo aqui, já sobe para a turbina. E esse óleo já vem direto aqui para o radiador de óleo aqui integrado ao bloco. Ele passa pelo filtro, vai para a turbina, uma parte, né, do óleo vai para a turbina, volta para o bloco, e a outra parte vem para o motor, passando pelo trocador de calor. E aí vai para as galerias do motor, pressurizado.
Então, aqui você tem o arranque mais embaixo da bomba de água, o cárter lá embaixo. Aqui você tem uma visão melhor da peça que separa os vapores do óleo, né, do respiro. O respiro sai lá da tampa de válvulas, entra nessa peça, ela separa o que é líquido, o que é vapor do óleo, o que é líquido volta para o cárter, e o que é vapor vem para uma outra mangueira que é ligado aqui, que a gente viu lá na foto, e entra lá na mangueira de admissão da turbina. E tem aquela valvulinha anti-chamas nela lá. Vamos ver uma outra foto. Aqui você tem a mesma foto, só que de um 4 cilindros. Ele está com a tampa quebrada aqui, mas não repara nisso. Eu quis mostrar aqui o trocador do 4 cilindros, de calor do óleo. Ele é um motor mais compacto, então está tudo mais apertado aqui. Olha como o filtro de óleo teve que ser achatado aqui, né? Um modelo bem achatado, de tão pouco espaço que sobrou aqui no motor 4 cilindros, né? Então, a mangueira do radiador entra aqui, né? Já entra no radiador de óleo e já vem para a bomba de água, assim como é nos 6 cilindros. Só que é um sistema um pouco mais apertado aqui, e eles tiveram que elaborar, né, um filtro de óleo bem compacto aqui, e ele ficou bem largo, né, com um diâmetro bem grande, né, por ser bem estreito, né. Vamos ver uma outra foto. Uma foto de cima de uma S10, né. Uma outra foto. Aqui o cabeçote de um 4 cilindros, de um 4.07. Ele tem 2 válvulas de admissão e uma de escapamento. Em todos os cilindros, 2 de admissão, uma de escapamento. Então ele era 3 válvulas por cilindro. Então esse motor 4 cilindros ele tinha 12 válvulas. Era uma solução na época, né? Eu não sei por que não adotaram logo um 16 válvulas em vez de um 12 válvulas. Sei lá, para ficar mais barato, só uma válvula de escapamento? Não sei. Já poderia colocar 4 válvulas por cilindro, né? Mas enfim, colocaram 3 válvulas por cilindro e era um motor diferente nesse quesito dos outros da época, né? Então ele tinha 2 válvulas de admissão e somente uma de escapamento. E repara como que a de escapamento é maior que as de admissão, né? Então cada válvula de escapamento tem o seu duto lá, ó. Sai lá no duto lá que é ligado ao coletor aqui de escapamento. As válvulas estão aqui em cima da bancada, né? Está todo desmontado, sem as molas, sem os retentores. Aqui você tem um 6 cilindros aberto, né? O bloco dele, com os pistões. É um motor de camisa seca, né? O MWM tinha essa característica de usar camisas úmidas, né? E o Sprint não usava camisas secas, né? A engrenagem lá que toca a outra engrenagem, as outras 2 engrenagens, né, do cabeçote aqui, ó, dá para ver só um pedacinho dela lá atrás, que toca o comando de válvulas lá em cima. Aqui dá para ver um pedaço da bomba injetora, né, o LDA da bomba injetora lá do outro lado. Aqui a bomba de água, o trocador de calor, né, o filtro de óleo. Mas o que eu fiz mostrar aqui mesmo eram os cilindros, né, os pistões abertos aqui. Estão bem carbonizados, né, um motor usado, né, já está aberto aqui para limpar, né, ou fazer alguma manutenção. Aqui você tem um marinizado, ele também foi usado em barcos, assim como em veículos, né, caminhonetes, ônibus, ele também foi usado em barcos. Então isso aqui está marinizado, ele rendia uma boa potência em barcos, eu não vou saber dizer aqui ao certo, mas mais de 200 cavalos na versão 6 cilindros fácil, desse motor marinizado. Aqui você tem uma de uma Frontier, não só a S10 usou o Sprint 4.07 TCA, a Frontier também usou. A diferença é que o intercooler da Frontier ficava em cima dele, o da S10 ficava lá na frente do radiador, aquela montagem, na frente não, ficava mais embaixo do radiador, né, o da S10. Aquela configuração mais tradicional, né, o intercooler lá na frente. E a Frontier não, né, os japoneses colocavam aqui em cima, né, então lá no capô da Frontier tinha aquele pegada de ar, né, lá em cima do capô para o intercooler, né? Então era uma pegada de ar verdadeira porque tinha um intercooler lá embaixo. A Volkswagen também usou esses motores, né? Esse aqui é um 4.08, então ele é 3.0. O 4.07 da S10 da Frontier e também foi usado no Troller era 2.8 e esse 408 aqui era 3.0.
Esse aqui é um eletrônico, a Volkswagen usou esses motores em ônibus, micro-ônibus, né, ônibus pequenos e caminhões leves, né. Detalhe aqui pro compressor de ar aqui, mostrando que ele foi usado em veículos mais pesados, né, que necessitam de um sistema de freio mais robusto. Então é isso, os MWM de Sprint, eles equiparam a F250, a Silverado, a S10, o Troller, né, como eu falei, a Nissan Frontier, barcos, a Volkswagen usou ele em ônibus, em caminhões leves. Então ele foi um motor bem versátil. Como ele era um motor veicular, um motor leve, motor girador, né, ele não foi usado em tratores, né, como eram os motores mais pesados, né, os motores de baixa rotação, né, os motores tradicionais a diesel da época. E até hoje é assim, né, o caminhão, o trator usa ainda motores mais pesados, né, aquele motor a diesel mais convencional. Esses motores na F250 eles tinham 180 cavalos, 51 kg de torque. Na Silverado ele era um pouco mais manso, ele tinha 168 cavalos e 43 kg de torque. E na última versão, modelo da Silverado, ele tinha somente 150 cavalos e 38 kg de torque, alguma coisa assim. Então ele era bem mais forte na F250, esses 6 cilindros, por ter o intercooler e não só por ter o intercooler, né? A Ford, ela pediu uma configuração mais específica, né? Menos potência e mais torque. Ambos tinham a mesma taxa de compressão, esse aqui tinha 17,8 e o da Silverado 17,5. Então era uma configuração mesmo de bomba e bico que fazia esse motor da F250 ser um pouco mais forte, porém mais forte e mais potente que o da Silverado. Ele girava menos, né? Por essa configuração da Ford, a potência e o torque aparecia mais cedo, aparecia 3.400 RPM e o torque a 1.600 RPM. Na Silverado ele aparecia 3.800 RPM e o torque a 2.000. Então a Silverado girava mais, era um motor mais girador. No contagiros da Silverado marcava 4.500 RPM, ainda era azul. Na Ford não, 4.000 já era vermelho, né? Então era um motor que girava menos. Então, se a gente for pensar, esse motor durava mais na F250 que na Silverado, por ter essa configuração mais conservadora, né? Principalmente no giro, né? Por girar menos. Só um detalhe de configurações de um mesmo motor em dois veículos diferentes. Como que pode mudar isso, né? E nos barcos também mudava muito, né? Esse motor marinizado gerava uma potência muito maior. E um torque também muito maior. Que mais que eu posso falar deles? Não existiu o 6 cilindros eletrônico, né? o 607 TCE, só o 4 cilindros, né? Ele acabou com a Silverado, com a F250 em 2004, quando em 2005 a F250 ganhou o Cummins, né? Então em 2004 os 6 cilindros foi parado a sua produção, porém o 4 cilindros ainda foi até 2011 na S10 e nos caminhões e ônibus da Volkswagen, na versão eletrônica, né? Atendendo assim o Euro 3 agora no Brasil. Os eletrônicos atendiam o Euro 3, enquanto os mecânicos o Euro 2. Então é isso, com certeza eu estou esquecendo de falar alguma coisa, mas por enquanto é isso, hein? São motores para veículos bem ágeis, econômicos e até duráveis. Então até o próximo vídeo, pessoal.